dizer, né, irmãos, que o ser humano ele tem dois caminhos, né, irmãos? Ou é o caminho do amor, né? Que é que a gente está falando aqui, né? De pregar, você vir ver um vídeo, você ir na igreja, você aceitá-lo ali, né? De livre e espontânea vontade, né, irmãos? Que é... Ou tem um caminho da dor, né, irmãos? Que é mais dolorido também, né? Que a gente aceita mais em outro estado, né? Em que muitas das vezes a opção só é aceitar Jesus Cristo, né, irmãos? Mas Deus também, né, irmãos? Ele nos recebe. Só que, irmãos, você, infelizmente, irmãos, a maioria, a grande parte prefere ir pela dor, né, irmãos? Poucos, irmãos, preferem ir no graça e paz. Vou abençoar tá mais um leão por dia, né, irmãos? Porque senão amanhã, irmãos, serão dois, irmãos. Creia que Deus, irmãos, ele está no controle, tá bom, irmãos? Que ele tem cuidado, irmãos, de tudo, né, irmãos? Tem cuidado, irmãos, de mim, de você, onde nós estamos, irmãos. As mãos do Senhor estão sobre a nossa vida, né, irmãos? E é por isso que nós estamos aqui agradecendo as mãos do Senhor, né, irmãos? Fazendo menção do seu nome, né, irmãos? Por tudo que Deus tem feito, não só por isso, né, irmãos? Pelo que Ele é, né, irmãos? Deus é todo poderoso, irmãos. Nós temos a agradecer esse Deus, irmãos, maravilhoso, tá bom, irmãos? Creio, irmãos, que Deus ele está contigo, tá bom, irmãos? Não pare, irmãos, como eu falei ontem, Deus, o Senhor Jesus é o nosso combustível, né, irmãos? Para nós vencermos dia após dia, né, irmãos? É Ele que nos dá vitória, irmãos. No nome do Senhor, irmãos, nós teremos vitória da palavra, né, irmãos? Mas antes, irmãos, não se esqueça, né, irmãos? Seguir, compartilhar, deixa o coraçãozinho aqui, tá? Deixa aí o comentário, tá bom? Para a plataforma entender, irmãos, que vocês estão gostando do conteúdo. Salmos de número 51, a partir do 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu santo espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Essa palavra aqui, irmãos, esse salmo, né, irmãos, na verdade, foi escrito, né, inspirado pelo Espírito Santo, né? Mas aqui, irmãos, na pessoa de Davi, né, irmãos? Então, Davi, após, irmãos, ele pecar, né? Colocar o seu esposo. Então, irmãos, Salmo 51 fala do arrependimento de Davi, irmãos. Quem era Davi, irmãos? Davi, irmãos, foi aquele, irmãos, que venceu, né, o gigante, irmãos. Mas antes disso tudo, irmãos, Davi, irmãos, era um jovem que foi escolhido por Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, que no anonimato, né, irmãos, Davi, ele cuidava da ovelha dos seus pais. E nesse tempo ao qual Davi cuidava da ovelha dos seus pais, havia um rei, né, chamado Saul, tá? Que foi o rei a qual Davi sucedeu, né, irmãos? Então aqui no Salmo 51, Davi já é rei. Deus cumpre ali a promessa, né, irmãos, na vida de Davi, porque Deus fala, irmãos, que Davi seria um homem segundo, irmãos, o seu coração, irmãos. Davi, irmãos, foi um homem de Deus, sim, irmãos, foi um homem de Deus. Mas assim como todo homem, né, irmãos, é imperfeito, né? E tem falhas, né, irmãos? E Davi, irmãos, ele errou e ele falhou, né, irmãos? Só que o importante é que, irmãos, de Davi, o que ele escreve em Salmo, irmãos, é o arrependimento, irmãos, de Davi, irmãos. Porque é o que eu falo, irmãos. O problema, irmãos, não é a pessoa só cair. Ela cair e ela não querer se levantar, irmãos. Davi aqui ele cai, mas ele se arrepende e ele volta, irmãos. Que Davi ele venceu, irmãos, urso, leão, ele venceu o gigante, ele venceu guerras, irmãos. Foi alguém de renome, né? Foi um grande homem de Deus, irmão. Mas teve algo que ele não venceu, irmãos. Sabe o que foi? A sua própria, irmãos, natureza. O velho homem, irmãos. A carne, o pecado, irmãos. Davi ali, ele foi tentado ali por Betseba, porque, irmãos, Davi, em vez de ele ir para a guerra nesse dia, ele quis ficar em casa, irmãos. E foi aí que aconteceu, irmãos, isso tudo. Se Davi tivesse ido para a guerra, talvez ele não teria, irmãos, caído nesse pecado, irmãos. Mas o que eu aprendo aqui, irmãos, que contra a nossa carne, irmãos, a gente não deve brincar, irmãos. A carne, irmãos, a Bíblia nos diz que ela é fraca. Fraca em que sentido, irmãos? Sentido de resistir ao pecado. Ela é forte para nos fazer pecar. Mas quando a gente é tentado, na nossa carne a gente acaba caindo, irmãos. Então se a gente não correr e se livrar, irmãos, daquilo que a gente sabe que vai cair, que é a armadilha de Satanás, a gente vai cair, irmãos, assim como esses homens de Deus, Davi, Sansão, no Salmo 51, irmãos. E daí a gente não deve brincar, irmãos, com a nossa carne, com a nossa, irmãos, natureza. Não é porque você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, que você é pastor, pastora, diácono, evangelista, o que você for na igreja, irmãos, você não deve brincar com a sua carne, tá bom, irmãos? Porque a carne, ela vai vencer, ela é mais forte que você, ela vai te vencer. Não adianta, irmãos, você querer brincar, porque, irmãos, por mais que você é homem de Deus, irmãos, você é ser humano, você é pessoa, irmãos. E como pessoa, irmãos, a gente está fadado, né, a errar, a falhar, a cair. Então a Bíblia toda, irmãos, nos dá a instrução, irmãos, para a gente não cair, irmãos, nesse engano de brincar com a nossa velha natureza. Jesus falou que o espírito ele está pronto, mas a carne, irmãos, ainda ela é fraca. Então é fraca nesse sentido de ela não resistir, irmãos. Então não brinque, irmãos, com essa carne. Tá bom, irmãos? Não brinque, irmãos, com o pecado. Não ache que porque você busca, que você ora, que você é forte, irmãos. O Salmo Davi, ele
escreve, ele fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retire de mim, Senhor, teu espírito, nem me expulse, irmãos, da sua presença, irmãos. O que é que Davi, irmãos, ele estava querendo dizer com isso, irmãos? Que quando ele pecou, irmãos, quando ele errou, irmãos, ele se sentiu, irmãos, distante de Deus, irmãos. Por quê, Wallace? Porque, irmãos, Deus, ele nos ama, irmãos. Mas ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, irmãos. Aprenda isso. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, Davi, irmãos, ele se sentiu longe de Deus. Ele fala para Deus criar nele, né, irmãos, um coração puro e renovar dentro dele um espírito inabalável. E que Deus não expulsasse sair da presença de Deus, irmãos. Como Deus expulsou assim Saul, que foi o rei antecessor de Davi, né, irmãos? Porque Saul, ao pecar, né, a Bíblia nos diz que o espírito, né, do Senhor saiu dele. E Davi fala, não retire de mim o teu espírito. Ou seja, irmãos, o espírito aqui. Davi, ele escreve esse Salmo 51, irmãos. É um arrependimento naquilo que ele fez, né, irmãos? E Davi, irmãos, ele alcançou a misericórdia de Deus, irmãos. Porque ele verdadeiramente, irmãos, se arrependeu, né? Ele fala que o sacrifício, irmãos, Deus, ele quer, irmãos, é que a gente seja obediente, né? E um coração quebrantado e contrito, né, irmãos? Porque não adianta a gente subir monte, a gente ir para a igreja todo dia, irmãos, se a gente não obedece a palavra de Deus, irmãos. Se a gente não é obediente, irmãos, à palavra de Deus, irmãos. Por isso que a Bíblia nos diz, irmãos, que é melhor nós obedecermos do que nós sacrificarmos, irmãos. E o sacrifício, irmãos, que Deus, ele quer do ser humano, irmãos, é um coração quebrantado, que é um coração arrependido, né? E contrito, né, irmãos? É esse o sacrifício que Deus, irmãos, ele requer de mim e de você todos os dias. Claro que a gente tem que se consagrar, claro que a gente tem que buscar sim ir para a igreja, buscar sim se fortalecer no Senhor, irmãos. Mas ser obediente e viver, irmãos, a palavra de Deus, irmãos, sempre vigiando, irmãos. Não adianta a gente só orar e não vigiar, irmãos. Nós temos que orar e vigiar o tempo todo, tá bom, irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando. Não esqueçam de seguir.